Olá, bem-vindos ao Caminhos Terapêuticos de hoje. Hoje eu trouxe para vocês uma terapia que nós todos já ouvimos falar, que é a terapia dos florais. Então existem diversas linhas dentro dos florais e são usados em forma de terapia, tanto para emoções quanto para situações de vida que estão emaranhadas de alguma maneira. E hoje eu vou estar aqui com a Thalita, e nós vamos falar sobretudo sobre os florais de Saint-Germain. Olá, Thalita, seja bem-vinda ao Caminhos Terapêuticos de hoje. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre florais, sobretudo os florais de Saint-Germain, que você é especialista e dá cursos. E nós temos muita curiosidade acerca desse tema, não é, Thalita? Como é que surgiu essa descoberta em relação aos florais terem um efeito psicológico e emocional nas pessoas? Como funciona essa conexão? É um tema, hoje em dia, Carla, é um prazer estar aqui no programa, e hoje em dia é um tema que realmente as pessoas ficam muito curiosas, porque, na verdade, você citou, né, que existe uma influência no campo psicológico, mas, por incrível que pareça, o Conselho de Psicologia hoje em dia não trabalha na multidisciplinaridade com a terapia floral, tá? Então, hoje em dia, quem trabalha com a terapia floral são pessoas da área da saúde, mas que estão abertas às práticas integrativas e complementares, que nós temos hoje a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Então, quem busca o SUS, hoje em dia, tem abertura a algumas práticas, dependendo do gestor de saúde da sua cidade, do seu local, do seu bairro, né? Mas a terapia floral, ela foi, na verdade, ela não foi desenvolvida, mas tem todo um processo por trás que envolve o Dr. Bach, que foi um médico inglês, né, que ele percebeu nas pesquisas dele, que ele era um médico tradicional, também com princípios homeopáticos. Ele percebeu que algumas pessoas com o mesmo, às vezes com a mesma patologia, elas davam respostas diferentes a uma mesma medicação. Então, aonde está a influência? Qual que está a diferença? Então, ele percebeu que os temperamentos, a maneira de ser de cada um, o nosso mental, o nosso emocional, influencia muito nesse processo da recuperação da saúde, da influência da nossa salutogênese, que é o nosso sistema natural, né, de recuperação da saúde. Então, a terapia floral, ela vem agir nesse ponto. Mas, né, na verdade, a sua pergunta é em relação a como que o floral tem essa ação? Eu me perdi um pouco. E como se descobriu isso, né, Thalita? Porque é uma descoberta muito interessante. A essência floral vem realmente das flores, né? Isso. Então, é extraído ali uma essência, e como o Dr. Bach descobriu essa correlação? Então, ele começou a perceber, então, que existia uma influência do temperamento da pessoa, da maneira de ser, dela agir nas suas ações. Em relação à própria vida, ele percebeu que existe uma diferença de as respostas às enfermidades. Então, ele começou a fazer uma correlação, ele começou a perceber a assinatura das plantas, das flores, como a maneira da flor abrir, a maneira da flor, ou de uma árvore, ou de um arbusto, no contexto da natureza. Então, ele começou a fazer essas correlações entre essas características das plantas e também com tudo o que ele percebia no contexto da natureza. Então, ele foi criando as essências florais. E a partir daí que, então, com o passar dos anos, que foi se desenvolvendo a terapia floral, porque a terapia floral é uma prática terapêutica, então que existe um terapeuta que faz a leitura, a percepção daquele cliente em cima de determinados pontos, determinadas queixas, então aí ele faz a indicação das essências florais. Então, cada essência floral, nós temos vários sistemas florais no mundo, assim, que são muito conhecidos, além dos florais de Bach, né, a gente pode citar os florais de Bach ali na Europa, né, vem da Inglaterra. Nos Estados Unidos, América do Norte, tem os florais da Califórnia, por exemplo. Na Austrália, nós temos o Bush,
né, os florais de Bush australianos. Na América do Sul, que é muito conhecido, são os florais de Saint-Germain. Existem outros sistemas aqui no Brasil, acho que no Brasil temos mais de 40 sistemas florais. Mas o mais conhecido... que são esses sistemas, Thalita? São essências florais diferentes ou são formas diferentes de trabalhar as mesmas essências? Não, são essências florais diferentes, né? Por exemplo, eu posso falar sobre os florais de Saint-Germain. Nós seguimos os preceitos do Dr. Bach, a maneira da preparação das essências, por exemplo, as plantas, elas têm que ser selvagens, não pode ter essa interação do homem dominando a planta, nesse ponto, você está interferindo na energia daquela planta. Então, uma essência floral, para ela estar dotada de toda a potencialidade que está ali na natureza, ela tem que ser uma planta selvagem, não pode ter influência do ser humano. Então, por quê? Não é cultivada, né? Não é cultivada, tem que ser uma flor selvagem. No preparo da matriz, que a matriz, na verdade, são as essências florais, na água, ela fica ali no sol, recebendo energia do sol. Então, existe uma energização dessa água, que, com a potência das essências florais do sol, e essa energia, então, vai atuar no nosso campo de energia, porque nós somos matéria e energia. Então, isso também tem que ficar muito claro que, por isso que a terapia floral é uma prática integrativa e complementar. Nós nunca tratamos da saúde, da parte física de uma pessoa com a terapia floral. A gente pode ter uma ressonância, uma reverberação das forças no campo físico, mas fica bem claro que é uma prática integrativa e complementar. Sim. E para que situações o uso do floral de Saint-Germain é eficiente, Thalita? Dá um exemplo, por exemplo, de uma patologia ou uma situação, talvez ansiedade, né? Eu vou dar um exemplo, eu trabalhei 6 anos como terapeuta floral voluntária na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, com transplantados renais. Então, na minha ignorância, logo que eu comecei a trabalhar lá na Unifesp, lá em 2003, foi a convite da doutora Tânia Helena Álvares, que ela tinha uma preocupação em humanizar o atendimento no SUS, porque os médicos não tinham muito tempo de ter aquela conversa com o paciente. Então, eles falaram, Thalita, vamos levar as essências florais para você fazer uma outra escuta, saber das queixas, porque às vezes uma pressão alta estava mais relacionada com um problema no núcleo familiar do que exatamente entrar com a medicação para pressão alta, sabe? Então, foi muito interessante esse processo. E eu percebi, por exemplo, que existe uma patologia aí, né? Então, problema renal. Mas a gente pode ver que por trás desse processo, a emoção que vem abalar com força os rins é o medo. Então, você vê que na biografia, no processo de cada pessoa que estava ali, o medo era muito forte. Em alguma fase da vida, poderia ser uma memória de cadeirão daquela pessoa de bebê que tinha um medo muito grande, ou poderia ser algum fato, uma circunstância, um acidente de carro que ela passou ali há um mês atrás e, de repente, disparou uma diabetes, de repente pararam os 2 rins. Então, você vê que, como terapeuta, a gente tem que perguntar, então, se eu sei que a emoção que abala o rim é o medo, eu vou perguntar, você nasceu num núcleo familiar que tinha muito medo, pai ou mãe muito violento? Então, você vai buscar as causas desse processo. É aí que entra a terapia floral. A gente vai fazer um acolhimento dessas emoções que não foram processadas na biografia da pessoa. Isso que eu acho muito lindo. É lindo, então, e às vezes a própria pessoa também não tem consciência de que sente esse medo, né? Não tem consciência. Por não ter comparação com outra situação, sempre foi assim. Às vezes aquilo não é muito claro nem mesmo para a pessoa, né? Não, e aí temos técnicas também, porque assim, o inconsciente muitas vezes grava, aquela informação fica no inconsciente e como que você vai acessar isso? Então, nós temos também ferramentas para acessar essa informação, a arte-terapia, por exemplo. Então, todos os terapeutas, eu falo, busquem as ferramentas para acessar essas informações, né? Eu, hoje em dia, a arte-terapia, para mim, meu coração vibra, porque eu consigo perceber o outro, né? O eu plasmado ali, através dos processos artísticos, dessas expressões artísticas.
Mas nos florais de Saint-Germain, por exemplo, a gente tem a essência goiaba, que é justamente para medo. Se você olhar a flor de uma goiabeira, parece uma pessoa com os pelos arrepiados, né? Ela fica toda... Então, a assinatura da própria flor já nos remete a um pouco o que ela está trazendo na própria assinatura dela. É muito bonito mesmo. Fantástico. E pode haver, por exemplo, automedicação com floral, Thalita, no caso, se a pessoa está passando por, talvez, uma situação de muita ansiedade, ela pode chegar e comprar ela mesma um floral para ansiedade? Então, isso é um... Dr. Bach, eu vejo assim que pelo legado dele, ele deixou o cura-te a ti mesmo. Que é aquilo, se você se conhece suficientemente bem, você pode fazer a seleção das essências, em cima das suas queixas, daquilo que você tem a percepção de si mesmo. Mas eu acredito que também um terapeuta, ele tem uma percepção ampliada do outro, que muitas vezes a gente não está enxergando a situação, né? Um apoio é muito bem-vindo. Mas, nos florais de Saint-Germain, nós criamos algumas composições que elas são situacionais. Então, por exemplo, a gente até tem uma fórmula, sensação de ansiedade, onde ali eu não foquei todas as causas possíveis para desencadear esse processo de ansiedade, mas eu estou colocando essências florais que trazem a consciência para o momento presente. Porque o que é a ansiedade, por exemplo? A sua mente, ela fica escapando para o futuro, né? Será que isso? Será que aquilo? E se acontecer isso? Então, é um cárcere mental de algo que nem aconteceu. Então, se você traz a sua consciência para o momento presente, você vai ver que isso ainda não é um problema. Você está criando problema ali no futuro. Calma. Você não sabe o que vai acontecer na frente, como né? o passado também, né? Tem a situação oposta, onde a pessoa não se desvincula de uma situação traumática do passado e fica remoendo aquilo, né? Isso. Então, é exatamente isso. É trazer a consciência que esses sentimentos negativos que acabam influenciando até os processos nas minhas próprias células, né? Fisicamente, elas podem gerar vários problemas em vários órgãos, desencadear um câncer, por exemplo. Então, essas questões de passado, isso que eu fico sentindo e remoendo, vai mudar o que aconteceu? Não vai mudar. Eu só estou prejudicando todo o meu sistema. Então, assim, os florais de Saint-Germain, os florais, a terapia floral em geral, ela traz uma percepção de que passo será esse que eu vou dar? Então, para perceber esse meu passado, ressignificar e mudar o meu mindset, né? E olhar para o futuro, porque eu só vou colher ali na frente o que eu plantar aqui no meu hoje, no meu momento presente. Excelente, Thalita, maravilhoso. Então, Thalita, nós vamos fazer um cortezinho, um break para o nosso intervalo e voltamos já já. Sigam conosco. Perfeito. Então, estamos de volta aqui com a Thalita hoje, falando sobre os florais, a terapia dos florais de Saint-Germain, de forma mais específica. Thalita, bom, normalmente, quando se vai a um terapeuta floral, eles passam uma fórmula, não é? Uma fórmula onde tem florais para várias situações, para várias, no caso, emoções, né? E existe a possibilidade de uma essência anular a outra, por isso que é importante ir a um terapeuta, né? Porque se de repente eu chego lá e leio naquele papelzinho, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu já me reconheço aqui, pode ali, nessa automedicação, ter talvez uma essência que anule a outra ou atrapalhe o efeito da outra? Então, na verdade, isso não ocorre. O que pode acontecer é que a gente tem essa mente cartesiana de trabalhar sinais e sintomas. Então, se eu tenho depressão, vou buscar uma flor para depressão. Se eu tenho insônia, vou buscar uma flor para insônia. E, na verdade, a terapia floral vai agir na causa. A gente tem as medicações que atuam com essa visão mais cartesiana. A terapia floral vai na causa. Por que estou com insônia? Por que estou com depressão? Foi uma traição? É um luto? Então, você vai nos porquês, nas causas. Então, você, quando recebe a queixa, o terapeuta floral, ele não vai focar só em sinais e sintomas, ele vai buscar a causa daquele processo.
Então, se você por si mesma vai buscar as essências florais, provavelmente você vai exatamente com essa visão que você acabou de me citar, né? Então, eu vou focar nos meus sentimentos, o que eu estou sentindo agora, e não vou na causa do processo. Então, o sentimento é talvez ali a manifestação, a ponta do iceberg, né? Exato. Então, ele nos dá a trilha, o caminho a seguir. Então, essa depressão, ela está relacionada a quê? Eu tenho florais que vão trabalhar a depressão? Sim. O gerânio, por exemplo, até na aromaterapia, né, na fitoterapia, ele tem propriedades antidepressivas, ele é fantástico, trabalha também hormônios, ele é antibiótico, né, para o sistema imune é excelente, mas ele trabalha essa depressão também. Mas qual que é o principal da essência gerânio? Trazer a consciência para o aqui e agora. Excelente para ansiedade? Excelente para ansiedade também. Então, tem outra essência, que é o Saint-Germain, trabalha a depressão profunda, que é aquela... Qual é a essência? Desculpa, Thalita. A essência Saint-Germain, ela também trabalha. É uma essência específica chamada Saint-Germain. Ela trabalha também a pessoa que está vivenciando a escuridão da alma, né? Ela traz luz, lucidez, a percepção ampliada. Então, tudo bem, eu estou focando o que eu estou sentindo, mas qual que é a causa desse processo? Se eu não entrar com a essência que está me levando a desenvolver a depressão, né, a causa desse processo, eu não vou ter sucesso. Então, isso é muito importante. Sim. Essa é uma possibilidade que se abre, né, Thalita, de um tipo de terapia mais sutil, deve atuar. Onde atuam os florais exatamente? É no campo energético, é no corpo? Excelente pergunta, porque na verdade, assim, na percepção que nós trabalhamos lá dentro dos florais Saint-Germain, nós temos 4 corpos que formam aqui a nossa personalidade. A gente tem o corpo físico, o corpo etérico, que é como um corpo energético que dá vida ao físico, que quando a gente falece, por exemplo, a gente morre, isso tudo se desprende, só fica a parte física, né? Seria a nossa energia divina, energia de Deus, um princípio energético que dá vida ao físico. Então, físico, etérico, o campo emocional e o campo mental. O campo das emoções é o campo mais difícil da gente lidar com ele, tá? E o mental também, mas um fica ali relacionado com o outro. E temos depois, então, a nossa parte sutil, que é mais espiritual, a nossa essência. Dr. Bach falava muito que quando há um desalinhamento entre personalidade e alma, a gente adoece. Porque a alma é como se a gente buscasse um propósito de vida, enquanto a personalidade, ela quer ser, ela quer ter, ela não é, a essência é. Então, se você está alinhado com o propósito de vida e a sua personalidade, você não adoece, você está dentro do seu caminho, dentro do seu propósito. Mas, então, existe um floral, Thalita, que, por exemplo, ajude nesse alinhamento, justamente, da personalidade do ser? Então, isso faz parte, na verdade, de um processo terapêutico de elevação de consciência. Porque quando a gente está num processo de elevação de consciência, você sai do egocentrismo, do eu, onde você quer ter o controle de tudo, né? Por que você fica nervosa? Porque as coisas não acontecem do jeito que você é, do que você quer. Então, se você está num trânsito e o trânsito não está agindo, fluindo da maneira que você quer, você fica irritado. Então, isso é tudo como eu quero, como eu controlo. Isso é o egocentrismo. A partir do momento que você vai elevando a consciência, você vai tendo percepção dos outros, que os outros têm outros níveis de consciência, você começa a perceber os outros reinos, o reino animal, o reino vegetal, você começa a perceber que os outros têm as suas vontades também. Então, isso é um processo de iluminação. E temos os florais para isso, que eles elevam a percepção da consciência. A elevação da consciência tem uma fórmula que ela chama detox. Ela é justamente, primeiro, para você começar a afastar da sua vida tudo que é tóxico da sua vida, que não te serve mais, que não faz parte mais do seu processo. Relacionamentos tóxicos, alimentação tóxica. Então, você começa a mudar os seus hábitos, transforma vícios em virtudes através de boas escolhas. Isso é porque você está trazendo a sua consciência para o momento presente. E aí, então, você vai refinando a sua percepção, e aí a fórmula espiritualidade e meditação te traz uma percepção extrasensorial,
elevar exatamente do materialismo ao altruísmo. Então, isso que nós temos essências florais para ajudar nesse processo, sim. Porque eu acho que a nossa grande meta é o processo de iluminação. E nós temos exemplos aqui na Terra, Jesus, Buda, eles chegaram no nível máximo de iluminação, né? Então, eu acho que esse é o nosso caminhar. Sim, estamos todos aí nesse caminho, né? Todos. Florais, e que possa ser positivo para ela. Você recomendaria, por exemplo? Então, sim, é que nós temos as fórmulas que são prontas dos florais Saint-Germain, que trazem várias questões específicas. Então, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de dormir, ou uma pessoa que tem muita ansiedade, ou um aluno, um estudante que está em fase de provas. Então, são fórmulas específicas que você pode trabalhar como spray, borrifar a sua casa. Um ambiente comercial, você começa a atrair as pessoas, né, para o seu ambiente comercial, a fórmula da prosperidade. Então, são essências que um borrifador, 100 ml de água, você pinga 7 gotas dessa composição da fórmula, e você começa a borrifar esse ambiente. A essência abundância, o nome científico dela é Plectranthus numularius, que quer dizer o banqueiro, né? Então, o nome científico da planta. Então, você começa a se conectar, não é que você vai ficar mais rica, mas você vai se conectar com a prosperidade do cosmos. Essa energia está aí, ou você está alinhada a ela ou não, né? Então, essa essência, ela vai te facilitar o acesso a essa energia. Então, é fantástico isso, né, Thalita? Porque a sutileza é tão grande, às vezes, em relação a ter uma ideia, um pensamento, ou algum tipo de bloqueio, olhar ou não olhar para um lugar, e muitas vezes essas coisas muito sutis fazem toda a diferença, né? E os florais podem atuar exatamente nessa sutileza. Exatamente, a própria essência abricó é mais ou menos isso que você descreveu, que a pessoa, às vezes, ela tem até as ideias, mas ela não consegue concretizar ou materializar esse processo do pensamento dela. Então, uma essência que facilita, né, trazer para o material, como que eu vou colocar esse meu plano, né, em ação? Então, às vezes a pessoa fica só nas ideias e não materializa. A Bricó ajuda, e é uma essência da fórmula do estudante, por exemplo, que ele ajuda a trazer organização do mental. E como é que se toma o floral, Thalita? Você compra aquela essenciazinha, aquilo é tomado ou é pingado em uma água, diluído? Como funciona? Existem várias maneiras. Então, por exemplo, se você vai buscar um terapeuta floral ou se você sabe como selecionar as essências, você pode solicitar manipulação em uma farmácia homeopática. Essa manipulação vem em frasco de 30 ml, ela tem 70% de água, tá? Você vai tomar do manipulado 8 gotas 2 vezes ao dia ou 4 gotas 4 vezes ao dia. Caso você compre um frasquinho de fórmula concentrada, que é uma fórmula que tem 10 ml, ela é super concentrada, ela é praticamente matéria-prima de farmácia homeopática, você vai tomar 2 gotas em um pouco de água, uma vez ao dia só. Ou fazer o spray para o seu ambiente. Em um borrifador, para cada 100 ml de água, você põe 7 gotas dessa composição. Então, são várias maneiras de você trabalhar. Um bebezinho, por exemplo, que não dorme, você pode pingar a fórmula Bom Sono na água do banho antes de dormir. Então, você dá aquele banho... Gostaria de ter sabido disso mais cedo, Thalita. Eu fui esperta. Eu já sofri muito com isso. Meu filho, hoje em dia, tem 10 anos, e eu trabalhei muito com florais. Tanto que eu tenho uma prima pediatra, ela falou assim, nossa, com um bebê desse, você pode ter 4 em casa. Eu falei, meu Deus. Mas qual é essa fórmula, Thalita? É a fórmula do bom sono. Bom sono. Né? Mas eu passava em spray no ambiente, no quartinho dele, e pingava na água do banho. Nossa, então às vezes chega de uma festinha mais agitada, você pode dar um banho com a fórmula da proteção. Então vai muito de você ir se familiarizando, né, com as propriedades das essências florais, das fórmulas. E a pessoa pode utilizar alguns florais ao mesmo tempo? Por exemplo, utilizar o da proteção e o do bom sono? Isso. Se for uma fórmula composta que é pronta, você pode utilizar até 2 no máximo, né? Como você vai diluir 2 gotas e um pouco de água, você vai selecionar uma para tomar de manhã e outra para tomar à noite. Agora,
se for uma fórmula manipulada, que você vai selecionar várias essências individuais para solicitar manipulação, você pode juntar até umas 12 essências. Nos florais de Bach, se junta até umas 6 essências, porque a seleção é mais direcionada ao tipo de temperamento da pessoa, né? Nos florais de Saint-Germain, como a gente foca biografia, o processo de vida, traumas, queixas, né, as causas dos problemas, a gente chega a colocar até umas 12 essências florais. Interessante, né? Há toda essa diferença em relação a que linha de floral utilizar, então, não é? Isso. Tem muitos terapeutas florais que mesclam os sistemas em um mesmo frasco. Isso também pode acontecer, né? Eu, por exemplo, como eu também, a cada 6 meses vou a uma terapeuta floral, porque eu gosto que tenha uma percepção, uma escuta diferenciada do outro, ela faz a seleção de uns 6 sistemas diferentes, ela mescla. Então, em um frasco meu, já chegou a ter 4 sistemas florais diferentes. Que fantástico. Thalita, quero te agradecer muito pela sua participação aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar, de trazer? Não, na verdade eu quero agradecer. Eu espero que assim eu tenha trazido um pouco mais de informação desse campo sutil da terapia floral, que é uma prática hoje bem difundida, né, no mundo todo, e que ela possa trazer umas nuances diferenciadas da percepção, né, que é muito subjetiva de cada um, para sentir um mundo de uma maneira diferente. Ok? Sim. Agradeço o convite. Eu que agradeço, Thalita. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha de agora nós termos esses portais que se abrem, que são da TV Psi, pela primeira vez uma TV especializada em conteúdos de saúde mental, e gostaria de saber de você um pouquinho o que você acha disso. Bom, primeiro que é uma oportunidade, assim, maravilhosa da gente ter um canal focado nesse ponto, porque o que acontece? A gente vê que a maioria das queixas, elas estão relacionadas a questões emocionais e mentais. A queixa, ela sempre vem com esse contexto. Então, trazer esse tipo de informação para o público em geral, eu acredito que amplia, né, a percepção de ficar só num tipo de tratamento e ele perceber que ele tem um leque de opções, né? Uhum. Todos os tipos de profissionais disponíveis, as práticas, as terapias. Então, eu acredito que traz, assim, com profissionalismo e seriedade, a percepção de um mundo que muita gente não tem noção, né, Carla? É verdade, é verdade. Thalita, então, muito obrigada, querida, por ter estado aqui conosco hoje. Muito obrigada, e eu agradeço a você em casa por ter nos assistido e que esse trabalho possa produzir bons frutos na vida de muitas pessoas. Até a próxima, pessoal. Até a próximo Caminhos Terapêuticos. Beijo. Tchau. Foi um prazer. Beijo. Tchau.